nós vamos tratar dos impactos na saúde humana, da degradação ambiental e das mudanças climáticas, que estão causando muitas doenças, inclusive doenças novas, que afetam, obviamente, a saúde dos nossos pacientes. Convidamos você a participar conosco dos diversos episódios do APMcast que irão ao ar proximamente. Hoje vamos trazer um assunto muito importante, que é a saúde das crianças frente à degradação ambiental e às mudanças climáticas. Para falar dessa relação importante, nós trouxemos aqui uma pessoa muito especial, o Dr. Clóvis Constantino, que está aqui do meu lado, que é professor universitário de graduação e pós-graduação da Faculdade de Medicina da Unisa, que é formado na Escola Paulista de Medicina, em 1972, foi meu veterano, faço questão de falar, e também foi presidente da Sociedade Paulista de Pediatria e da Sociedade Brasileira de Pediatria. Tudo bem, doutor Clóvis? Excelente, muito obrigado pelo convite, Gilberto. Nós que agradecemos, em nome da diretoria da APM, a tua boa vontade de estar aqui com a gente. Nós vamos explorar um pouquinho, se você permitir. Vamos lá. Porque a gente sabe que você tem o que falar, né? Pelo que eu te conheço, você tem muito o que falar sobre o assunto. Então, a minha pergunta, essa degradação ambiental que o globo terrestre está sofrendo, essas mudanças climáticas, elas trazem impacto real na saúde das crianças, na sua experiência? Sim, não só na minha experiência, como também na questão, no embasamento científico, uma vez que as crianças são indivíduos em crescimento e desenvolvimento, portanto elas estão caminhando para o seu futuro de cidadão, de vida adulta, e obviamente quaisquer agressões, inclusive as agressões do meio ambiente, são muito deletérias para a evolução desses indivíduos, desses seres em crescimento e desenvolvimento. Muito bem. Eu queria que você falasse para os colegas, as colegas que estão nos assistindo, quais os principais agravos à saúde das crianças que essa situação ambiental e climática está trazendo. Alguns exemplos assim que... Nós sabemos, por exemplo, vou dar alguns exemplos, que a superfície corporal de uma criança é proporcionalmente maior do que a do adulto. Então, as questões relacionadas ao meio ambiente, em termos de calor, frio, são muito mais sentidas por uma criança, visto que a sua superfície corporal é proporcionalmente maior. Isto é uma questão. É a mesma questão referente à perda hídrica, né, pela transpiração, em função dessa mesma superfície corporal proporcionalmente maior. Da mesma forma, ela perde muito mais líquidos pela própria respiração, uma vez que ela tem uma frequência respiratória mais elevada em termos de frequência, e quaisquer ambiência muito acalorada do ponto de vista térmico faz com que as chances desta criança desidratar seja muito grande, né? É claro que também há uma interferência na própria saúde mental da criança, dependendo da faixa etária dela, e dos seus pais, obviamente, vendo os seus filhos, seus bebês, as suas crianças sofrendo com os extremos climáticos que estão ocorrendo atualmente. Isso traz uma consequência à saúde mental intrafamiliar muito grande, né? Esses são alguns exemplos. Outros exemplos são, por exemplo, a contaminação do meio ambiente, Natalino, pelos microplásticos. Hoje em dia já se encontrou microplásticos até na placenta. Portanto, o bebê intraútero, o feto intraútero, já está sendo agredido pela poluição ambiental, como exemplo, citando esses microplásticos que já foram encontrados até na placenta. Muito bem. E a questão, as infecções? A gente tem visto aí um aumento enorme na quantidade de viroses que estão aparecendo e ondas de viroses que estão vindo. Isso também, essas viroses que muita gente relaciona com a questão da mudança do clima, elas também têm aumentado a incidência nas crianças? Exatamente. As infecções são fatores também que nas últimas 2 décadas aproximadamente
tem sido um fator de grande preocupação para todos nós pediatras, não só em função das doenças infecciosas imunopreveníveis por vacinas, que hoje em dia, pela hesitação vacinal, muitas famílias deixam de vacinar adequadamente seus filhos, mas também pelo fato do ecossistema estar sendo atingido de maneira bastante evidente, né, por esses extremos climáticos, as queimadas, as derrubadas de florestas, fazendo com que haja migração de vetores, né, que antigamente viviam somente em regiões rurais, migrando esses vetores, esses mosquitos que transmitem vírus, por exemplo, os que transmitem as arboviroses, dengue, chikungunya, zika, febre oropuche. E, então, com a viagem, entre aspas, desses vetores, desses mosquitos que vêm das áreas rurais, que não têm mais o seu meio ambiente propício, migram para os centros urbanos e transmitindo com muito mais frequência todos esses vírus. Então, doutor Constantino, a PM, de uma maneira muito sábia, criou aqui a Comissão de Meio Ambiente, Clima e Saúde. Você tem feito parte, tem nos ajudado em várias ocasiões, de maneira muito prática. A preocupação que a gente tem de levar aos médicos a relação entre a questão ambiental climática e o adoecimento e a morte das pessoas, ela procede, nós estamos no caminho certo. Você daria essa mensagem? Exatamente. Este grupo de trabalho, aliás, coordenado de maneira brilhante pela sua pessoa, é absolutamente fundamental, essencial, porque nós sabemos que a grande massa crítica dos médicos ainda não entraram em uníssono com a importância das questões climáticas em relação à saúde do ser humano, né? Ainda não estão convencidos, ou melhor, não estão instruídos no que diz respeito à importância desses problemas climáticos, da poluição do meio ambiente em relação à saúde do ser humano. Portanto, um grupo de trabalho desse, criado aqui na Associação Paulista de Medicina, que o senhor coordena, é absolutamente essencial para que nós possamos difundir, disseminar, capilarizar esses conhecimentos. Aliás, Natalini, nós lá na Sociedade Brasileira de Pediatria, até no grupo de trabalho que eu coordeno, a Sociedade Brasileira de Pediatria, esse grupo de trabalho chama-se Grupo de Trabalho Saúde Planetária. Nós até editamos agora em novembro de 2025 um documento científico com base em todas as evidências científicas atuais que se chama Anamnese Ambiental em Pediatria. O que significa esse documento? Significa que nós, na Sociedade Brasileira de Pediatria, temos a intenção de que com esse documento, e isso que inclusive foi explorado em congressos, etc., possamos alertar os pediatras, mas pode ser também todos os médicos, no sentido de que deve fazer parte do trabalho do médico, ao entrar em contato com o seu paciente, fazer interrogatório, fazer o que nós chamamos de anamnese ambiental. Né? Como é que são as condições ambientais que essa família vive, que essa criança vive, que esse adolescente vive, para que com isso nós tenhamos mais subsídios para hipóteses diagnósticas, por exemplo, porque é evidente, nós sabemos, né, Natalini, que a anamnese é praticamente 80% das hipóteses diagnósticas, e quando nós incluímos um item com tanta relevância e com tantos detalhes como os contidos aqui nesse documento, nós estamos dizendo ao pediatra que façam interrogatório, que investiguem as condições ambientais dessa criança, dessa família. Muito bem. Então, colega que está nos assistindo, está aqui a palavra de um pediatra que é uma pessoa que a gente tem uma admiração enorme pelo trabalho, um histórico de trabalho desenvolvido na pediatria com embasamento científico, técnico. E eu queria, então, pedir que você pudesse prestar atenção nisso e passar aos colegas. Nosso objetivo é ganhar a consciência dos colegas para uma ação mais efetiva diante desses desafios ambientais e climáticos.
Dr. Clóvis Constantino, muito obrigado pela sua colaboração aqui, parabéns pelo trabalho, sabe que nós somos seus fãs, né? Sempre que puder nos ajude para a gente caminhar no rumo certo. Certamente ajudarei. Abraço, Nataline. Como mensagem final, quero dizer o seguinte: eticamente, nós não podemos nos omitir desta questão ambiental em relação à assistência médica. Portanto, este grupo de trabalho, coordenado pelo professor Nataline, é fundamental para os 500, 600 mil médicos brasileiros. Muito bom. Muito obrigado a você. Até a próxima oportunidade.